Oi pessoal, hoje eu vou te dar 3 dicas de como você vai se dar bem no país mais poderoso do mundo, independente seja você indocumentado ou seja você um cidadão norte-americano, ok? Fica aí, nós começamos após a vinheta. Antes da gente falar exatamente como se dar bem com alguém, como uma empresa, dentro de um sistema, e especificamente no nosso assunto de hoje, como num país, você precisa de ter uma percepção, você precisa de pensar a respeito de como aquela pessoa se comporta, de como aquele sistema se comporta. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Vamos dizer que você tem uma namorada e no dia do aniversário dela você dê uma vara de pescar para ela. Ora, primeira coisa, sua namorada é extremamente urbana. Ela foi sobrevivente de um naufrágio de navio. Tem pavor de água. Ela detesta minhoca, acha aquela coisa úmida, asquerosa, até por fora, minhoca. E, última coisa, ela vomita com cheiro de peixe. Então, mano, dar uma vara de pescar para sua namorada foi bola totalmente fora. E é isso que muitas vezes nós que temos uma cabeça diferente, quando nós viemos para os Estados Unidos, a gente transporta, a gente importa as nossas habilidades, que é ótimo, afinal de contas nós somos um povo diverso, nós somos um povo inteligente, mas nós importamos certas tradições, certas culturas também que não vão somar no sistema norte-americano, ok? Então, por exemplo, vamos pensar a respeito do sistema norte-americano como a pérola do capitalismo mundial. Por exemplo, as crianças, ainda numa idade muito jovem, eles vão até o supermercado, compram limões, fazem limonada e durante o período de verão, eles colocam uma bancazinha do lado de fora de casa para que a vizinhança compre a limonada deles. E o que é legal é que muitas vezes a iniciativa, sem dúvida nenhuma, é captar recurso, mas muitas dessas crianças fazem isso com a intenção de doar esse dinheiro, por exemplo, para aquele vizinho que por uma enfermidade está precisando de comprar uma cadeira de rodas. Outro exemplo são as meninas entre 13 e 14 anos, que são aquelas meninas mais responsáveis, que tomam conta das crianças menores de 3, 5 anos, em que os vizinhos chamam para que numa sexta-feira ou num sábado à noite eles possam sair, o casal, e distante das crianças, curtir uma noite no cinema, no teatro, num jantar, e chamam as meninas, essas de 13, as vizinhas de 13 e 14 anos, que são as mais ajuizadas, para serem aquelas meninas que vão cuidar, é o chamado babysitter. Então, outro exemplo, vou te dar aqui exemplo, como na vida de adulto, por exemplo. Você deve ter recebido em casa uma infinidade de cupons. Eu tenho aqui cupom, esse banco está me dando $500 para abrir uma conta de banco, desde troca de óleo, aí eu tenho até uma oferta aqui, olha que bacana essa oferta aqui, olha, de sanduíche. Eu me lembro que eu já peguei uma oferta dessa aqui, comprei 2 sanduíches pelo preço de um. Então essa é a sociedade, é uma sociedade que se move em torno de capital, em termos de capital financeiro. E o problema é que muitas vezes nós somos tomados nessa mentalidade, nessa filosofia, e nós gastamos aquilo que a gente não precisa. Então a gente vai até no mall e chega lá no mall, a esposa olha aquele vestido e fala assim, puxa vida, esse vestido aqui barato. Eu vou comprar no cartão de crédito. Aí o que acontece? Você tem dinheiro de 7 em 7 dias, de 15 em 15 dias, não é isso? Seu pagamento é por semana ou a cada 2 semanas. E aí você compra aquele carro que você não precisa, você compra aquele telefone que o seu filho olha na loja e fala assim, pai, o meu telefone está velho. E aí você compra um telefone novo, aí você compra uma casa que muitas vezes não era o momento de comprar, ou você aluga uma casa e você está pagando muito mais para aquela casa muito linda, ao invés de você estar investindo em outros capitais, em outros tipos de investimento. Portanto, outro ponto importante é a gente entender a origem dessa sociedade norte-americana.
Como a sociedade americana foi colonizada, fica fácil de entender porque hoje existe uma cultura bíblica muito forte. Em 1492, a América foi descoberta. Anos mais tarde, os anglicanos trouxeram da Inglaterra, por causa de perseguição religiosa, uma forte doutrina bíblica. Em 1942, o Congresso norte-americano adotou definitivamente o Pledge of Allegiance, que é o juramento à bandeira. Este é um princípio obrigatório em toda a escola americana, escola de ensino público americana. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. Eu acho muito legal. O importante, no entanto, é entender que quando essa criança é alfabetizada, quando essa criança é colocada a fazer essa repetição todo dia, ele começa a captar uma mensagem de que o sistema norte-americano é perfeito. E na realidade não é perfeito. E aí é que entra o capitalismo selvagem. Ele começa a entrar dentro de um sistema, dentro de um ciclo, e esse ciclo ele vai se tornando o seu próprio algoz. Ele vai se tornando a sua própria armadilha. Então é importante que nós, que viemos de culturas diferentes, não estejamos sujeitos a isso e que a gente consiga, então, desenvolver outros tipos de patrimônio, outras oportunidades que esse maravilhoso sistema pode nos dar. Então, primeiro, capital intelectual. O que significa isso? Eduardo Saverin é um brasileiro que veio de São Paulo, trazido pelos seus pais aos 12 anos de idade. Em 2002, na virada do milênio, Eduardo Saverin foi aceito numa universidade de renome, Harvard, e ali se encontra com nada mais, nada menos com Mark Zuckerberg. E junto com outros 2 ou 3 universitários, criaram nada mais, nada menos que Facebook. No entanto, para a construção de capital intelectual, não necessariamente você tem que ir para Harvard, ou para a Universidade de Chicago, ou para a Universidade da Pensilvânia, ou para Yale, para Princeton, MIT, UCLA, Stanford. Ora, essas são escolas de alta performance, de alta produção acadêmica, produção científica, produção intelectual. Elas funcionam como verdadeiros radares, procurando por seus futuros alunos na escola de ensino médio dos Estados Unidos, no high school. Estes alunos, procurando estas boas escolas, são alunos de destaque nos seus currículos convencionais e também nas atividades extracurriculares. Talvez você seja um destes talentos, ou talvez você tenha um destes talentos na sua casa, ou talvez a sua inclinação não seja inclinação acadêmica, mas você trabalhe em outra atividade no qual você se destaca. E se você não destaca, existem inúmeras maneiras de você procurar meios de maximizar sua produtividade. Eu me recordo quando eu trabalhava na indústria civil, na construção civil, eu tinha uma furadeira. Se você trabalha na construção, você sabe o que eu estou dizendo, DeWalt. E naquela ocasião, essa furadeira era a minha principal ferramenta. Trabalhava durante longas horas durante a semana, era um trabalho muito cansativo, porque a furadeira era muito pesada. E naquela ocasião surgiu então essa maquininha compacta, muito leve, um pouquinho mais cara, e eu comprei e facilitou bastante o meu trabalho. Ela tinha uma espécie de uma bateria embutida, 18 volts, e dispensava aquele longo fio que tinha que ligar lá na ligação elétrica, na corrente elétrica. O meu empregador valorizou muito a minha produtividade. Aquilo maximizou muito a minha atividade, maximizou muito a minha produção, o meu resultado final. Eu não fiz cálculo de qual seria o meu investimento financeiro, mas o que seria em relação a custo-benefício. Então você, na sua atividade, você pode sempre e deve sempre procurar trabalhar com excelência. Lembre-se da máxima, time is money. Há um outro tipo de investimento que você, como brasileiro, ou você como argentino, ou você vem de uma outra cultura, pode trazer com você que não vai te custar absolutamente nada. Quando as suas crianças começam a entrar na rede pública, elas começam automaticamente, por uma questão óbvia, a falar inglês. Por quê? Porque é o sistema norte-americano, elas serão alfabetizadas em inglês. E eu tenho certeza, eu vou falar isso aqui, eu vou ofender muitos pais, mas não fale inglês com seu filho em casa. Mano, você está cometendo um tremendo erro. Sabe por quê? Você é a única fonte para que a sua criança
cresça falando português ou espanhol, ou seja, qualquer que seja a língua que você fale bem. Então não ensine o seu filho inglês, porque a escola vai ensinar, e muito provavelmente a escola, com todos sem ofensas, a escola vai ensinar muito melhor do que você. Então você perde a oportunidade de colocar na tua criança um capital cultural belíssimo, maravilhoso, que vai levá-lo para a vida inteira, vai constar no currículo dela. Segundo a BBC de Londres, os Estados Unidos são um dos países mais generosos do mundo. Essa é uma das razões pelas quais você vê que muitos milionários, muitos bilionários se engajam em certos projetos sociais visando simplesmente uma igualdade social. É muito fácil de entender, considerando que os anglicanos trouxeram com eles, da Inglaterra, uma cultura bíblica. E a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Então esse engajamento social é algo rotineiro na sociedade norte-americana. Eu entendo que você trabalha muito para pagar as suas contas, como qualquer um de nós, mas, no entanto, eu sugiro que você invista em capital social. A partir do momento em que você entende o sistema e o sistema entende que você é um cooperador dentro desse grande sistema, você vai se dar bem. É a razão pela qual você vê muitos cooperadores, muitos voluntários ao longo dos Estados Unidos, cooperando em bibliotecas, em hospitais, em escolas, em monumentos históricos, em parques. Essa é a razão pelo qual o movimento nacionalista se conforma. Eles voltam, é o chamado give back to the community. Portanto, galera, essa é a dica do dia de hoje. Capitalismo selvagem, que você pode combatê-lo com capital intelectual, capital cultural e capital social. Dá o seu like, dá o seu dislike se você não gostou, não tem problema, faça um comentário aqui, compartilhe o vídeo. Eu falei com você que eu te daria as 3 dicas hoje, mas eu vou deixar a dica 2 e a dica 3 para os próximos dias. Legal? Nesse tempo, então, curta aí, me acompanhe nas redes sociais, dá um like, Efraim Taxman, e se inscreva no canal. Um grande abraço, a gente se vê por aí. Tchau, tchau.